Você já parou, em silêncio, e se perguntou: por que isso está acontecendo comigo? Por que portas se fecham justo quando você mais precisa delas abertas? Por que pessoas que você confiava se afastam sem explicação? Por que certos sonhos, que pareciam tão próximos, desmoronam bem diante dos seus olhos? Existem fases da vida em que tudo parece sem sentido. Você ora, você tenta manter a fé, mas no fundo sente como se estivesse sozinho, como se Deus tivesse se calado, como se os céus estivessem em silêncio e o tempo paralisado. E é aí que o coração se enche de dúvidas. Será que estou no caminho certo? Será que tudo isso tem mesmo um propósito? Será que não estou apenas desperdiçando tempo, energia e lágrimas? A verdade, ainda que difícil de aceitar, é que os maiores ensinamentos não vêm nos dias de vitória, mas nos dias em que tudo parece estar desmoronando. É nesses dias que Deus trabalha em silêncio, nos bastidores, moldando não só a nossa história, mas o nosso coração. A Bíblia está cheia de exemplos assim, pessoas que foram provadas antes de serem elevadas. José, por exemplo, foi traído, vendido, esquecido. Mas tudo isso fazia parte de um propósito maior, algo que ele só entendeu lá na frente. E talvez seja isso que está acontecendo com você agora. Talvez esse momento de confusão, de perda, de espera, seja exatamente o ponto de virada que Deus está usando para mudar sua trajetória. Mas é difícil ver isso enquanto estamos no meio do processo, não é? É difícil enxergar propósito no meio da dor. Difícil acreditar em planos perfeitos quando tudo parece falhar. Mas ouça bem, o fato de você estar ouvindo isso agora não é por acaso. Você poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas está aqui. Isso já é um sinal, um lembrete sutil de que você está sendo cuidado, mesmo sem perceber. Então, antes de seguirmos para a próxima parte, eu quero te convidar a fazer algo. Escreva aqui nos comentários: mesmo sem entender, eu confio em Deus. Esse simples ato pode ser uma declaração de fé, e quem sabe, talvez a sua mensagem inspire alguém que também esteja se sentindo perdido hoje. Quantas vezes você olhou para trás e pensou: na hora, eu não entendi, mas hoje, tudo faz sentido? Talvez aquele emprego perdido tenha te forçado a buscar um caminho novo. Talvez aquela amizade rompida tenha te protegido de algo que você não sabia. Ou talvez aquela espera dolorosa tenha amadurecido sua fé e preparado você para algo maior do que imaginava. É curioso como, com o tempo, o que parecia um erro ou uma tragédia se revela como parte essencial da nossa história. Como se cada peça do quebra-cabeça estivesse se verdade é. Deus nunca desperdiça dor. Ele é especialista em usar os detalhes os mais discretos, os mais confusos, até os mais dolorosos para escrever histórias de restauração, recomeço e transformação. Veja o exemplo de Moisés. Antes de libertar o povo do Egito, ele precisou fugir, se esconder, viver anos no deserto. Parecia o fim da linha, mas era só o começo do plano de Deus. Ou Davi, antes de se tornar rei, foi desprezado pela própria família, enfrentou gigantes, perseguições, humilhações, mas nada disso foi por acaso. Cada parte daquela jornada moldou o rei que ele se tornaria. Agora pense, se Deus se preocupou com os detalhes da vida dessas pessoas, por que seria diferente com você? Talvez esse silêncio que você está vivendo seja o tempo de preparação. Talvez essa dor seja um empurrão para algo que você jamais teria coragem de iniciar sozinho. Talvez aquilo que você chamou de atraso seja Deus te protegendo de um desvio. A pergunta que fica é: você consegue confiar em um propósito mesmo sem ter todas as respostas? Porque confiar quando tudo vai bem é fácil, mas confiar quando nada faz sentido, isso é fé verdadeira. Agora eu quero te convidar a refletir e participar. Escreva nos comentários: eu creio que Deus está agindo, mesmo que eu não veja. Você não sabe o quanto suas palavras podem tocar outro coração, que também está tentando entender o porquê de tudo. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, compartilhe com alguém. Talvez você seja o instrumento que Deus quer usar para revelar esse propósito na vida de outra pessoa. Talvez o maior alívio que alguém possa experimentar não esteja nas respostas que procura, mas na paz de saber que não precisa mais ter o controle de tudo. Sim, é natural querer entender, querer saber o porquê, o quando, o como, mas às vezes, a fé não é sobre entender. A fé é sobre confiar, mesmo quando não se entende nada. Descansar na soberania de Deus não é desistir, não é se acomodar. É na verdade uma das formas mais corajosas de viver, porque é dizer: eu não vejo, mas eu creio. Eu não entendo,
mas eu entrego. É fácil confiar quando tudo está sob controle, quando as contas estão pagas, quando os planos seguem como esperado. Mas o verdadeiro descanso vem quando o coração está aflito. E mesmo assim você diz: seja feita a tua vontade. Foi isso que Jesus disse no Getsêmani. Pouco antes da dor, da traição, da cruz, ele orou com lágrimas e angústia: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Essa oração resume tudo. É o ponto onde o nosso querer se rende ao querer de Deus. É onde o medo é substituído pela confiança. Talvez hoje você esteja cansado de lutar sozinho, de tentar entender o que não se explica, de segurar o que já deveria ter sido entregue. Então, permita-se descansar, entregue, confie, espere Deus. Está vendo o que você não vê? Ele já foi ao seu futuro e preparou o caminho. E mesmo que agora tudo pareça escuro, sem direção, saiba, você está exatamente onde deveria estar para viver o propósito que ele planejou. Nada é desperdício, nenhuma dor é ignorada, nenhuma oração é esquecida. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: eu descanso nos planos de Deus. E se você sente que essa palavra pode alcançar mais alguém, compartilhe. Talvez essa seja a resposta que outra pessoa precisa ouvir hoje. Porque no final, tudo tem um propósito. E o seu ainda está sendo escrito, com cuidado, com amor e com sabedoria divina.